muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te damos graças nessa manhã, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de poder participar, Senhor, dessa mesa, Senhor. Senhor, uma mesa familiar, Senhor, uma mesa de provisão, Senhor, uma mesa de esperança, Senhor, uma mesa de amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra nessa manhã, Senhor, do teu amor, Senhor, Senhor, da tua entrega perfeita por nós, Senhor, da tua escolha a nós, Senhor, a cada um de nós. Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor por ter nos escolhido, Senhor. Senhor, por o Senhor ter tomado a decisão de escolher pessoas como nós. E porque o Senhor primeiramente nos escolheu. Senhor, nós queremos escolher o Senhor todos os dias da nossa vida. O Senhor nos escolheu um dia, Senhor, para que fôssemos teus por toda a eternidade. Senhor, e nós queremos tomar a decisão, nós queremos escolher o nosso Senhor, Senhor, por todos os dias da nossa vida. Amém. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por se lembrar de nós. Senhor, obrigado, Senhor, por morrer por nós. E obrigado, Senhor, por ressuscitar por nós. Senhor, nós oramos ao nosso Deus, encomendando esse tempo, Senhor, encomendando a tua própria palavra, pedindo que o Senhor continue, Senhor, falando a nós. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus que fala, Senhor. Porque o Senhor é um Deus que tem falado. Que nós nos encomendamos, Senhor, com esse desejo bem específico, Senhor, de que o Senhor fale a nós nessa manhã. Mas não apenas isso, mas que o Senhor nos dê Senhor, uma disposição em ouvir, Senhor. Senhor, nos ajude a ouvir. Senhor, temos tanta dificuldade, Senhor, em ouvir, Senhor. Senhor, nos ajude a ouvir. Faça-nos ouvir a sua voz. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos a Ti. Nós suplicamos ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a sua voz. Fala, Senhor, a cada um de nós. Nesse breve tempo que teremos de comunhão na Tua palavra. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. O texto que nós começamos lendo, no versículo 26, irmãos, nos falam dessa vocação. Não é isso? O texto nos fala da vossa, Paulo falando aos Coríntios, fala dessa vocação. Mas ele não para aí. Ele não apenas diz que não foram chamados muitos sábios. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz menção a determinadas classes de pessoas. Então, ele diz, Paulo diz, então, que não foram chamados muitos sábios. Então, essa é a primeira classe, que não foram chamados muitos sábios. Foram chamados, sim, mas não muitos. Mas Paulo prossegue. Nem muitos poderosos ou nobres, né? Nem muitos poderosos. Essa é a segunda classe. E depois Paulo continua. E nem muitos nobres de nascimento. Então, Paulo continua no versículo 27, né, dizendo agora, né, quem Deus chamou. Então, Paulo continua no versículo 27, dizendo, pelo contrário. Esse pelo contrário, irmãos, né, está relacionado a essas pessoas que nós mencionamos, que Paulo menciona no versículo 26. E ele, então, continua. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Há uma versão, irmão, que diz assim, Deus escolheu, antes da palavrinha mundo, né, há uma expressão que diz, né, do ponto de vista do mundo. Então, nós leremos esse versículo nessa perspectiva. Tá? Então, pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do ponto de vista do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do ponto de vista do mundo para envergonhar as fortes.
E Deus escolheu as coisas humildes do ponto de vista do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Irmãos, eu gostaria de colocar uma ênfase específica nesses versículos que nós lemos. O nosso desejo não é fazer uma exegese, não é discorrermos sobre vários aspectos, mas eu gostaria apenas, se os irmãos pudessem, daquilo que nós lemos, apenas destacar algumas questões, irmãos. A primeira delas é que Deus escolheu, né? E por que ele fez isso, irmãos? Porque ele decidiu. Então, irmãos, Deus escolheu você e a mim. Segundo Efésios, diz que ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus decidiu nos escolher. Foi uma decisão dele. E ainda que o mundo, né, nos rejeitasse, ainda que o mundo nos desprezasse, mas o texto nos diz que Deus escolheu. E não apenas isso, irmãos, e não apenas isso. O texto nos diz que Deus não escolheu muitos sábios, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. E eu penso que isso foge um pouco, irmãos, do padrão que nós habitualmente estamos acostumados a ver. Porque se você naturalmente escolhe alguma coisa para você, você vai buscar o melhor. É claro que muitas vezes nós não escolhemos o melhor porque nos faltam certas limitações, e muitas vezes são limitações financeiras. Você não escolhe o melhor carro, às vezes você não escolhe a melhor marca de aparelho celular, é porque você tem limitações financeiras. Mas se você não tivesse restrito a isso, então, se você não tivesse restrito a isso, certamente, irmãos, certamente, nós escolheríamos o melhor. Mas o texto nos diz, né, de que Deus escolheu as coisas loucas. Observe, irmãos, né, de que Deus ele é atípico, ele é incomum. Ele é incomum, irmãos. Ele foge à regra. Nós habitualmente queremos colocar Deus dentro de uma caixinha, nós queremos enquadrar Deus dentro das nossas concepções, né, dos nossos paradigmas. E o que muitas vezes nós vemos é que nós, às vezes, queremos determinar e que nós queremos criar alguns parâmetros, algumas esferas onde Deus possa agir. Irmãos, mas nós precisamos entender de que o nosso Deus é um Deus incomum, irmãos. É um Deus extraordinário. E quando eu falo incomum, eu me refiro a não fazer aquilo que habitualmente seja comum. Que lógica há? Que lógica há? Tendo os nobres, tendo os sábios, tendo os poderosos, Deus escolher um material como nós. Né? Ele escolheu as coisas loucas do mundo. As coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios. E escolheu as fracas do mundo, para envergonhar as fortes. E escolheu as humildes e as desprezadas. É assim que Paulo nos descreve, irmãos. Descreve aqueles santos que foram vocacionados. O nosso chamado, irmãos, a nossa vocação, né? Segundo Paulo, ela se dá nesse nível. E então, irmãos, o que eu gostaria de chamar a atenção nesse ponto, desses versículos, a primeira é que Deus nos escolheu, e nos escolheu por uma decisão. Então, nós fomos, Deus não nos salvou por uma obra do acaso, Deus não nos salvou por uma questão de sorte, nós não fomos salvos por uma conjunção de astros celestes, ou porque o nosso signo
né, disse que nós seríamos salvos, dizia que nós fomos predestinados a alguma coisa. De fato, sim, fomos eleitos e escolhidos por uma decisão de Deus. Então, esse é o primeiro ponto, irmãos. Deus nos escolheu. Irmãos, ele nos escolheu lá atrás, para que um dia nós pudéssemos escolhê-lo. Escolher a nós. Foi uma decisão dele. E termos escolhido a ele foi uma decisão nossa. E toda a nossa vida, irmãos, toda a nossa vida, ela basicamente ela está alicerçada, ela depende disso, da nossa escolha a ele. Muitos, nós estamos reunidos nessa manhã, certamente há muitos como nós se reunindo, e muitos ainda se reunirão em diferentes horas desse dia. Mas o que nós sabemos, irmãos, é que se nós estamos reunidos nessa manhã, é porque nós escolhemos, nós decidimos isso. Essa foi uma decisão nossa. E nós continuaremos enquanto nós continuarmos decidindo por ele. Então, irmãos, nós estaremos juntos, mas há muitos, irmãos, nessa manhã, né, que por algum motivo que nós às vezes sabemos, outros não, por alguma maneira não mais têm se reunido. Escolheram outras coisas. Apesar de terem sido escolhidos, eleitos pelo Senhor, de terem sido chamados em algum ponto, se desviaram e não mais escolheram ao Senhor. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é dessa escolha. E segundo, irmãos, é que essa escolha de Deus, é uma escolha atípica, não é uma escolha normal, é algo incomum. É como se Deus pegasse, sempre nos surpreendesse. Guarde isso, irmãos. O segundo texto que eu gostaria de ler com os meus irmãos, também um texto bem conhecido, ele está em Hebreus, no início do livro de Hebreus. Então, Epístola aos Hebreus, capítulo 1. E o ponto que eu gostaria, já antecipando, de que nós nos ativéssemos, de chamar a atenção dos meus irmãos, nós leremos apenas 2 versículos, né, os 2 primeiros versículos, apenas a introdução da Epístola aos Hebreus, mas eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos, é que Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala. Parece tão simples, irmãos. Parece algo tão comum, não é isso? Nós estamos tão acostumados com isso, mas eu gostaria, irmãos, de chamar a nossa atenção. Às vezes, por ser algo tão comum, né? Algo tão comum que nós falamos, eu falo, né? Os irmãos falam, todos nós falamos. Mas eu gostaria, irmãos, de chamar a atenção de que o nosso Deus, é um Deus que fala. Os céus falam. Então, né, daquilo que nós gostaríamos de chamar a atenção nesses versículos que nós leremos agora, é que o nosso Deus é um Deus que fala. E isso nós não podemos perder de vista, irmãos. Nós não podemos perder de vista em nenhum momento. Ele começou falando no Gênesis, ele abre aquele livro falando, ele falou por toda a história, ele falou por cada um desses livros que temos diante de nós, né? E ele falou até o fim. Por quê, irmãos? Ele falou porque era necessário. Nós, às vezes, falamos demais, nós, às vezes, falamos de menos, mas com Deus nunca é assim. Tudo que Deus faz, irmãos, tudo que Deus faz é perfeito. Deus não coloca uma vírgula, né, sem que haja uma necessidade. Ele não coloca uma expressão, um tio, nada. Ele não coloca um artigo definido, né, que se isso não for proveitoso, se isso não for útil. Então, irmãos, quando nós lermos as Escrituras, quando nós ouvirmos Deus falar,
É importante, irmãos, que nós tenhamos isso muito claro em nossa mente. É que Deus é um Deus que fala. E que cada uma das suas palavras, ela é importante para nós. Nós não temos o direito, irmãos, nós não podemos escolher ouvir isso e deixar de escolher, deixar de ouvir aquilo. Isso eu quero ouvir. Ou então, esse versículo ele é bom para mim. Esse versículo ele é útil para mim. Mas isso aqui, isso não me interessa. Irmãos, cada genealogia, né, cada expressão, cada artigo, cada palavra contida nessa maravilhosa escritura, ela é importante para nós e ela é significativa para nós. Se Deus tomou o cuidado de fazer com que isso ficasse registrado, é para o nosso proveito. Não é isso que a Escritura diz? Toda a Escritura, toda, não é apenas uma parte dela, mas toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil, irmãos, e útil. Pense, irmãos, no trabalho que Deus teve de levantar homens santos, de levantar os seus, e de fazer com que tudo que nós temos em nossas mãos, e que frequentemente, irmãos, me perdoe dizer assim, muitos de nós negligenciam. Foi escrito para o nosso proveito e útil. Útil, irmãos, é útil. Então, com esse pano de fundo, eu gostaria de ler esses dois versículos. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Nos falou pelo Filho. Irmãos, eu gostaria de ler esse versículo mais uma vez, e eu vou extrair propositalmente, eu vou tirar algumas expressões que são colocadas aqui, e os irmãos vão perceber que mesmo extraindo essas palavras, essas expressões, que estão entre vírgula no nosso texto, ainda assim o texto faria sentido. O texto, ele permitiria a nossa compreensão. Então, eu vou extrair algumas palavras propositalmente e depois nós voltaremos a elas. Havendo Deus falado aos pais, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Eu penso que nós entenderíamos, irmãos. Mas agora eu gostaria de voltar, né, de uma outra forma. Eu gostaria de ler esse versículo na versão do Darby. Na versão, né, o Darby, ele escrevendo esse versículo, na tradução do Darby, ele diz assim: havendo Deus inicialmente falado em muitas partes e de muitas formas aos pais, nos profetas, no fim destes dias, nos falou na pessoa do seu Filho. Eu vou repetir. Havendo Deus inicialmente falado em muitas partes e de muitas formas aos pais nos profetas. Então, Deus falou nos profetas e não pelos profetas. Ao fim desses dias, nos falou na pessoa do Filho. Os irmãos percebem? Né? Percebem quanta riqueza, irmãos? Então, eu gostaria de chamar a atenção dos meus irmãos, né? Nós vamos discorrer por algumas palavras aqui. O texto nos diz que, havendo Deus outrora. Então, nós temos dois tempos aqui. O texto nos diz que Deus nos falou outrora. Isso nos fala do passado. Ou nos falou no passado, ou nos falou antigamente. Então, primeiro que nós temos é que Deus nos falou no passado. Ele nos falou antigamente, ele nos falou outrora. Mas no versículo 2 diz, nestes últimos dias, ou no presente tempo, ou no atual
tempo. Então, nós temos um passado e nós temos um presente. Mas ele não apenas nos falou no passado. O texto nos diz, ele nos falou muitas. Observe essa expressão, irmãos. Deus falou muitas vezes. Ele não apenas nos falou muitas vezes, mas ele nos falou de muitas maneiras. Irmãos, por quê? Porque ele então falou muitas vezes? Porque era necessário. Porque naturalmente nós será necessário um segundo tempo, um segundo momento, se assim o Senhor permitir, e nós veremos então, nós iremos para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança, e isso ficará tão evidente para nós. Mas o texto nos diz que ele nos falou muitas vezes. É porque naturalmente, irmãos, naturalmente, nós temos muita dificuldade em ouvir. E ele falou muitas vezes para que aquilo que fosse dito não fosse perdido, para que aquilo que fosse dito fosse apreendido, fosse fixado no coração e na mente deles. Então, Deus, conhecendo os seus ouvintes, a quem ele destinava o seu povo, Deus, conhecendo o seu povo, ele precisou falar muitas vezes. Muitas vezes nos fala de quantidade, não é isso? Muitas vezes nos fala de quantidades. Ele falou várias vezes. Ele nos falou, né, em cada um dos seus livros e em cada uma usando cada um dos seus profetas e dos seus santos servos. Mas não apenas isso, irmãos. Deus apenas não nos falou a nível de quantidade, mas o texto prossegue no versículo 1 dizendo, e de muitas maneiras. De muitas maneiras. Ah, irmãos, ele nos falou pela nuvem. Ele nos falou pelo tabernáculo. Ele nos falou de diversas formas, irmãos. Ele falou a Moisés no monte. Ele falou no Sinai. Irmãos, ele falou enviando maná do céu. Irmãos, ele falou de várias maneiras, chegando ao ponto de falar através de uma jumenta Balaão. Mas ele falou de muitas maneiras. Então, percebemos que Deus não apenas nos falou muitas vezes, o que está relacionado com quantidade, mas ele falou de formas diferentes. De formas diferentes. E qual o objetivo, irmãos, de tudo isso? Eu penso, irmãos, que para que pudéssemos ouvir. Às vezes aqueles que são professores, às vezes, nós nos identificamos, aqueles que são professores possuem abordagens diferentes, eles possuem maneiras didáticas diferentes. Mas qual o objetivo? Qual o objetivo de ter uma forma didática diferente? É para que as pessoas possam assimilar o conteúdo. Então, vemos, irmãos, como o nosso Deus é cuidadoso. Ele não apenas falou uma vez. Olha, eu vou falar uma vez, vocês prestem atenção e ouçam, porque eu não vou falar de novo. Muitas vezes nós, como pais, somos assim, né? Autoritários, inflexíveis. Então nós dizemos, olha, eu vou falar uma única vez e preste atenção. Mas não é assim com o nosso Deus. Ele fala uma, duas, ele fala repetidas vezes, para que aquilo que ele nos diz não possa ser esquecido. E ele não apenas fala muitas vezes, mas ele fala de várias maneiras. Ele nos fala de diferentes modos, de forma que o Júlio possa ouvir, de forma que o Felipe possa ouvir, de forma que o Jorginho possa ouvir, de que a Andiara possa ouvir, não é isso? De que cada um de nós, na sua medida, possa ouvir. Ah, irmãos, como isso é maravilhoso. Deus falar na nossa medida. E não apenas isso, irmãos. O texto não apenas nos diz que ele falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas Deus nos diz onde ele falou, ou como ele falou. Como ele falou. E o texto nos diz no final do capítulo, do versículo 1,
ele nos falou pelos profetas. Então o texto nos diz que ele tendo desejado falar, de que ele querendo se dar a conhecer, ele nos falou pelos profetas. Esses irmãos, foi o vaso escolhido por Deus para trazer a sua mensagem. Vamos colocar numa outra linguagem. Os profetas foram seus porta-vozes no Antigo Testamento. Deus escolheu se revelar, falar, e ele falou pelos profetas. Versículo 2. Mas nesses últimos dias, os irmãos percebem que nós temos o passado, outrora, antigamente, e nós temos o presente. Nós temos uma mudança no tempo. Nós temos uma mudança onde ele nos falou. No passado, o texto nos diz que ele nos falou nos profetas ou pelos profetas. Mas agora ele nos diz que no presente, no presente tempo, não é isso? Ele nos falou no seu Filho. Então, há uma mudança de tempo, passado e presente, e há uma mudança onde ele nos falou. Ele nos falou pelos profetas. E agora nos fala no seu Filho, que é o profeta. O profeta. Irmãos, mas ainda que haja uma mudança no tempo, e onde ele tenha nos falado, ou em quem ele tenha nos falado, uma coisa não mudou. O tempo mudou, a forma dele nos falar mudou, aonde ele nos falou mudou, mas algo não mudou, irmãos. Havendo Deus falado, ele continua falando. Ele continua falando. Preste atenção nisso, irmãos, porque isso é importante para nós. Talvez você, às vezes, se pergunte, né? Talvez você que está se reunindo conosco há pouco tempo, puxa, esses irmãos dão tanta ênfase na palavra. Pode ser que você ache isso um pouco estranho. Irmãos, como nosso irmão bem nos lembrou no início dessa manhã, irmãos, esse é o nosso alicerce. Né? Essa é uma base segura. Né? Nós precisamos nos voltar para ela. Tudo que Deus deseja nos falar está nessas escrituras. Ele não nos fala nada fora dela. O seu falar se encontra aqui. Deus teve um trabalho tremendo, irmãos, tremendo, para que essa literatura chegasse a nós. Então, irmãos, não despreze, não ignore, não minimize, dê valor, né, a palavra de Deus. Porque se aprove a Deus falar e ele continua falando, ele falou no passado, continua falando no presente, ele falou pelos profetas e hoje continua falando no profeta, no seu Filho. Ele é o profeta. É isso, ele é o porta-voz de Deus. Então, irmãos, é porque isso é necessário. Tudo o que Deus tem falado é proveitoso para nós. Então, guarde isso. Guarde isso. Deus falou. Deus continua falando. E o faz, irmãos, porque isso é necessário. Isso é importante, irmãos. Porque se não fosse necessário, irmãos, Deus não gastaria tempo com isso. Deus não se empenharia para isso. Um outro versículo, Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 7. Quando a gente lê as Escrituras, irmãos, quantos irmãos acham, irmãos, é maravilhoso. Uma coisa é nós vemos que algumas pessoas deram testemunho do Senhor. Não é isso? João Batista foi um deles.
Mas uma outra coisa, irmãos, é quando nós vemos o Senhor, o próprio Deus, dando testemunho de alguém. Os irmãos lembram no livro de Jó? Viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Atos, o Senhor falando, não é isso? Encontrei a Davi, homem segundo o meu coração. E como Moisés, os irmãos se lembram? Moisés, o meu servo, muito manso. Irmãos, uma coisa é nós darmos o testemunho do Senhor. Nós testemunharmos acerca dele, e de fato devemos fazê-lo. Mas uma outra coisa, irmãos, é quando Deus dá o testemunho de alguém. Porque é Deus falando. E o texto que nós leremos aqui é o testemunho do nosso Senhor Jesus acerca de João. É isso? Então nós leremos o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 7. Então, partindo eles, aqueles mensageiros que foram enviados a Jesus, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Então, esse é o testemunho, né, do Senhor acerca de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Versículo 9. Mas, para que saístes? Para ver um profeta? Observe essa expressão, irmãos. Para ver um profeta? Sim. E eu vos digo, e muito mais que profeta. E eu vos digo, e muito mais que profeta. Versículo 10. Este é de quem está escrito. Este é de quem está escrito. Eis aí, eu envio diante da tua face o meu mensageiro, a qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, versículo 11, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Guarde essa expressão, irmãos. O reino dos céus é tomado por esforço. Isso fala da nossa responsabilidade. Isso fala da nossa atitude. Versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Pense sobre isso. Porque todos os profetas, palavras do nosso Senhor Jesus. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então nós vemos que pelas palavras do nosso Senhor, nós vemos que em João nós temos o último profeta da antiga aliança. Ele é o último profeta. E qual a mensagem desse profeta, irmãos? Qual a mensagem desse profeta? Não é isso? O texto nos diz que ele nos falou, né, anteriormente, né, pelos ou nos profetas. E agora nós temos nas palavras do próprio Senhor. Ele é um profeta. E os profetas profetizaram até João. E não apenas isso. Versículo 14 e 15. E se o quereis conhecer, ele mesmo é Elias,
que estava por vir. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, nós podemos fazer a seguinte pergunta: né? Por que profetizaram? Por que profetizaram? Por que os profetas, então, profetizaram? Eles profetizaram porque era necessário. Parece tão básico, né, irmãos? Parece tão óbvia a pergunta, essa resposta, mas eles profetizaram porque aprove a Deus falar através deles. Eles foram esse canal, então, através do qual Deus se deu a conhecer. Irmãos, pense por um momento. Pense por um momento. Se Deus não falasse, se o nosso Deus não falasse, como nós poderíamos conhecê-lo? Como nós poderíamos conhecer o que está na sua mente, seus pensamentos? Como nós poderíamos nos relacionar com ele? Como nós poderíamos conhecer o seu coração, conhecer a sua mente, conhecer a sua vontade? Mas ele, irmãos, ele nos fala. E quando ele nos fala, a sua mente, o seu coração, os seus propósitos são dados a conhecer. Irmãos, isso é maravilhoso. O nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que fala, é um Deus que se expressa, é um Deus, irmãos, e pelo fato dele falar, isso pressupõe uma outra coisa. É porque se você fala, você deseja ser ouvido. Falar, irmãos, é a base de um relacionamento. Um fala e o outro ouve. É isso? Não é isso? Porque porque se não há diálogos, se eles não falam entre si, então, irmãos, não há relacionamento. Mas o nosso Deus é um Deus que fala, é um Deus que deseja se relacionar conosco, e ele fala a nós. Então, irmãos, os profetas profetizaram, né? Parece tão óbvio. Eles profetizaram, porque isso era necessário. E nós queremos, então, entrar em Lucas, chegar a Lucas, capítulo 3º, Evangelho de Lucas, capítulo 3º, e usando Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. E esse será o nosso tempo. Nós até aqui temos feito uma introdução. E considerem o que tenho dito até agora, irmãos, como uma introdução naquilo que gostaríamos de tocar. O meu encargo, ele se resume inicialmente a esses 2 versículos que nós leremos agora em Lucas, no capítulo 3, versículos 1 e 2. E eu gostaria de usar, irmãos, uma figura. Nosso amado irmão Roger tem nos falado acerca das jornadas, dessa peregrinação do povo ali em Números. Nossos irmãos têm falado durante algumas semanas, durante algum tempo sobre isso. E eu gostaria de usar uma figura, irmãos, né, nesses versículos que nós temos diante de nós. Nós queremos usar, o meu desejo é usar esses versículos, irmãos, como a nossa base, como nosso acampamento. Então, nós assentaremos o acampamento aqui, nós nos deteremos sobre esses versículos, e assim como aquelas jornadas, nós partiremos e retornaremos. Nós partiremos e retornaremos. Nós iremos e voltaremos. Tá bom? Versículos 1 e 2. Versículos 1 e 2, então, nós queremos ler juntos aqui. Versículos 1 e 2 do capítulo 3 do Evangelho de Lucas. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo
sumos sacerdotes, Anás e Caifás, vírgula, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, esses versículos, eu posso muito bem estar enganado, são daqueles versículos que nós naturalmente desprezamos. Desculpe, irmãos, pela expressão. Nós naturalmente lemos de forma apressada, nós lemos e particularmente, nós não vemos muita beleza. Eu penso que existem alguns versículos, irmãos, que são como que pedras preciosas já foram escavadas e estão sobre o solo, e que nós tropeçamos sobre elas, onde nós naturalmente caminhamos e a sua beleza fica tão evidente. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Né? Ao ler naturalmente, quando os nossos olhos batem, naturalmente, né? Parece que um raio de beleza, parece que um raio de luz traz tanta beleza, não é isso? João 3,16, não é isso? Há tantos versículos que nós lemos, não é isso? Que nós, como que diamantes, né, sobre a terra, eles já estão ali, e a única coisa que nós temos que fazer é que olhar para eles. Mas existem outras, irmãos. Existem outras pedras preciosas, irmãos. Na verdade, toda a sua palavra é uma joia com um valor inesgotável. Toda a sua palavra, irmãos, é para nós de tamanha beleza. E o texto que nós temos diante de nós não é diferente. E o nosso desejo, com a ajuda do Espírito Santo, pela sua bondade, é extrair a beleza que ele deseja trazer aos nossos olhos. E o primeiro observação que eu gostaria de trazer é sobre esse texto é exatamente isso. A primeira leitura que nós fazemos desses versículos parece que Lucas estava preocupado apenas, não é isso, em nos trazer uma noção geográfica, porque fala de vários locais, uma noção histórica, né? O texto nos diz que no 15º ano, e não apenas uma noção que Lucas busca nos situar historicamente. Ele faz menção de autoridade, ele cita reis, ele cita o governador, não é isso? Ele cita, inclusive, os sumos sacerdotes. Então, o que nós temos aqui são muitas informações, e, de fato, nós sabemos que Lucas, o início do seu evangelho é assim, ele nos escreve de forma pormenorizada, de forma muito detalhada. Então, o relato de Lucas é sempre tão detalhado, e isso, irmãos, é tão rico para nós. Então, irmãos, quanta beleza há nesses versículos, irmãos. Pense, o primeiro aspecto que eu gostaria de salientar, irmãos, nessa manhã, acerca desse versículo, é que a palavra de Deus veio a Zacarias, veio a João. O texto nos diz que veio a palavra de Deus a João. Irmãos, isso é extremamente belo, irmãos. Se nós considerarmos que durante um silêncio de aproximadamente 400 anos, aquele povo vivia. Durante 400 anos, não é isso? Houve silêncio. A voz profética havia silenciado. Deus havia se silenciado. 400 anos, irmãos. 400 anos. Muitas gerações. Mas agora, o texto nos diz que veio a palavra de Deus a João. Veio a palavra de Deus. Preste atenção nessa expressão, irmãos. Nós usaremos ela tantas vezes. Ela será tão importante para nós. O texto nos diz que veio a palavra de Deus. Até esse momento aqui, irmãos. Até esse momento aqui.
Até esse momento aqui nós temos dois aspectos. O primeiro deles é que essa expressão veio a palavra de Deus a João, quebra um jejum de 400 anos de silêncio. Então, se depois de 400 anos esse jejum, esse silêncio é quebrado, nós precisamos estar atentos a isso. Porque se Deus agora, depois de tanto tempo, me perdoe, começa a falar, então, irmãos, nós precisamos de ficar atentos à sua voz. Porque agora Deus começa a falar. E esse é o primeiro aspecto. É que havia um silêncio. Mas agora, esse silêncio é quebrado. E essa voz, então, a palavra de Deus, ela vem a João. E não apenas isso. Até aqui no capítulo 3, os céus já haviam falado. Não é isso? O capítulo 1 nos diz que o anjo Gabriel falou com Zacarias. Não é isso mesmo? Ele falou com Zacarias. E ele falou com Zacarias, o pai, não é isso? O pai de João. E não apenas o anjo Gabriel falou com Zacarias, ele falou com Maria, ainda no capítulo 1, ele falou com Maria. No capítulo 2, nós temos o anjo, então, não é isso? Ele fala aos pastores, mas até então, irmãos, até aqui, né, os céus já começam a falar, mas eles falam através dos anjos. São os anjos que falam, mas agora, irmãos, é o próprio Deus. É o próprio Deus, é a palavra de Deus, é a voz de Deus que fala a uma pessoa. Irmãos, Deus quebra o seu silêncio. Então, Deus agora, irmãos, fala com este profeta, fala com este homem. Segundo aspecto que eu gostaria de que chamar a atenção dos meus irmãos, é que a palavra de Deus, né, o texto nos diz que a palavra de Deus passou por muitas pessoas. A palavra de Deus passou por Tibério César, passou por Pôncio Pilatos, passou por Filipe, não é isso? Passou, né, por Lisânias, passou pelos sumos sacerdotes. A palavra de Deus, irmãos, passou por todas essas pessoas. Passou por todos eles, e não apenas passou por todos eles, ela chegou até João. E não apenas passou essas pessoas. O texto não apenas cita cada um dos seus nomes, mas quem eram essas pessoas, irmãos? Observe, no 15º ano do reinado de Tibério César. Quem é Tibério César? O texto nos diz. Ele é quem? Ele é o rei. Então a palavra de Deus passou por um rei chamado Tibério César. Mas ela não veio a ele. E o texto continua. Sendo Pôncio Pilatos, um segundo nome. Quem é Pôncio Pilatos? O texto nos diz. Ele é governador da Judéia. Então, primeiro ela passa pelo rei, chamado Tibério César. Depois ela passa por Pôncio Pilatos. E quem é Pôncio Pilatos? Ele é governador. E não apenas um governador. O texto nos diz que ele é o governador de um local específico, que é a Judéia. E depois, a palavra de Deus passou também por Herodes. Quem era Herodes? Herodes é um tetrarca, né? um responsável por uma quarta parte. Nós sabemos que a palavra tetra, né, significa 4. Então, nós temos que Herodes, né, ele é um responsável por uma quarta parte da Galileia. Mas, então, irmãos, nós temos um tetrarca, nós temos um segundo tetrarca, quem é? Seu irmão Filipe. Ele é tetrarca da região da Itureia e Tracoídes. E não apenas, nós temos Lisânias. E quem é Lisânias? Ele é um outro tetrarca. Então, irmãos, nós temos um rei, um governador e três tetrarcas. E não apenas isso. O versículo 2 nos diz
que nós temos duas figuras, dois responsáveis aqui, né? Quem são? Nós temos dois sumos sacerdotes. E a palavra de Deus passa por eles. Passa, passa por, passa por Anás e Caifás. Irmãos, a palavra de Deus passou por um governador, primeiramente passou por um rei num palácio. A palavra de Deus passou por um governador, por 3 tetrarcas, por 2 sumos sacerdotes. E ela vem passando, não encontra ninguém. E Deus não encontra ninguém. Essas pessoas, esses nomes, Lucas não está apenas registrando cada um desses nomes, irmãos, para que nós apenas nos pudéssemos nos localizar historicamente, geograficamente. É muito mais do que isso. A beleza nisso, irmãos. Quanta riqueza! O Senhor está nos dizendo, irmãos, que a palavra de Deus vem passando por todas aquelas pessoas, mas eles não podem ouvi-lo. A palavra de Deus não pode vir a eles, não pode vir a nenhum deles. É como se a palavra de Deus passasse por um e ela não pode permanecer, e eles não podem ouvi-lo. Mas agora o texto nos diz que houve um homem, e o seu nome é João. O seu nome é João. E o texto nos diz que veio a palavra a João. Deus encontrou em João. Pense nisso, irmãos. Pense na grandeza disso. Deus encontrou em João um sim. Alguém que ele pudesse falar. Havendo Deus falado. Havendo Deus falado. O nosso Deus, irmãos, sempre falou. Sempre falou. A dificuldade, irmãos, não está da parte de Deus. A dificuldade está do nosso lado. E o texto vai se referir a essas pessoas que, de alguma forma, muitas vezes são como nós. Que nós achamos que nós somos alguém. Que nós achamos que porque somos importantes, que nós somos alguém, então Deus tem que falar conosco. Mas o texto nos diz, irmãos, que Deus, no meio de todas aquelas pessoas, encontrou uma pessoa. Irmãos, e ele não apenas encontrou uma pessoa. O texto nos diz aonde ele o encontrou. A palavra de Deus passou pelo palácio, passou por aqueles locais, por aqueles palácios, pela casa real, pela residência oficial do rei. Ela passou pelos palácios onde viviam aqueles governadores, aqueles tetrarcas. Ela passou pela residência daqueles sumos sacerdotes. Mas ela veio aonde, irmãos? Vamos ler. Ela encontrou, versículo 2, a João, filho de Zacarias, no deserto. Os irmãos percebem? Deus encontrou um homem. Deus encontrou um homem com quem ele podia falar. Deus encontrou um homem com quem ele podia falar. Deus encontrou em João um sim. João, como Maria, não é isso? Como Maria pôde dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, amém. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. São relacionadas, irmãos, pessoas ilustres, importantes, autoridades, não é isso? Mas muitas, pense bem, irmãos, quantas pessoas foram relacionadas aqui? Mas o texto nos diz que Deus só encontrou uma pessoa. Seu nome era João. Seu nome era João. E não apenas isso, que João estava no deserto. Irmão, será que isso nos soa familiar com aquilo que o nosso irmão tem nos dito acerca do deserto, acerca das jornadas? Irmãos, Deus precisa nos levar para o deserto. Não é isso? Eu só estou sendo redundante, irmãos. Redundante aquilo que o nosso Senhor já tem falado através da fala de outros irmãos, especificamente do nosso irmão Roger. Irmão, o Senhor só precisa nos levar para o deserto. Porque é no deserto, irmãos,
é longe de tudo que temos, de tudo que nós somos, não é isso? É que Deus vai falar conosco. O silêncio, o deserto, irmãos, é lugar de silêncio. Mas não apenas isso, irmãos. O deserto é lugar de provisão. Não é isso? O deserto é lugar de provisão. É isso? Ah, irmãos, quanta beleza, irmãos, quanta beleza. A palavra nos diz, irmãos, que a palavra de Deus veio a João. Veio a João. Ah, irmãos, como isso deveria ser tão significativo para nós. Essa expressão, nós não tocaremos isso nessa manhã, nós só faremos menção, mas os irmãos se lembram dessa expressão? Veio a palavra de Deus. Veio a palavra de Deus a Zacarias. Veio a palavra de Deus a Jeremias. Veio a palavra de Deus a Ageu. Veio a palavra de Deus a Zacarias. Veio a palavra de Deus a Jonas. Não é isso? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes Elias, veio a palavra de Deus a Elias? Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos essa expressão, nós lemos essa expressão e nós a ouvimos no Antigo Testamento. Os irmãos se lembram? Veio a palavra de Deus. Havia uma necessidade de Deus falar. Então Deus escolheu seus profetas, né, aquelas pessoas com que ele podia falar no meio de uma geração, irmãos. No meio de uma geração corrupta, no meio daquelas pessoas, irmão, de um contexto terrível. Os profetas eram levantados para serem a consciência moral do povo. Era para isso que eles eram levantados. Eles eram levantados em tempos de crise, onde as pessoas se afastavam do Senhor. E eles se afastavam de uma tal maneira, irmãos, de uma tal maneira, que eles cometiam toda sorte de abominação. Eles queimavam seus filhos, eles adoravam aqueles deuses. Eles se dedicaram, irmãos, eles se prostituíram a uma idolatria terrível, irmãos. E não apenas isso, eles se distanciavam de Deus de um tal ponto, né, que Deus então precisava enviar os seus profetas, né, para os chamar de volta para si. Pense sobre isso, irmãos. Eles não queriam nada com o Senhor, eles não queriam nada com Deus. E ainda assim, irmão, Deus pacientemente, durante muitos anos, de muitas formas, de muitas maneiras, Deus enviou os seus profetas, os seus santos profetas, os seus santos, para que pudessem levar a eles, trazer a eles a consciência daquilo que Deus desejava deles. E agora, irmãos, Deus usa essa mesma expressão que nós encontramos repetidamente no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Veio a palavra de Deus. Irmãos, observe o versículo 2, irmãos. Observe o versículo 2, observe essa expressão, irmãos, sumos sacerdotes. O próprio fato, irmãos, dessa palavra estar no plural. Plural, irmãos. Irmãos, só deveria haver um sumo sacerdote. Mas o texto nos diz que haviam sumos sacerdotes, e o texto nos cita o nome deles, Anás e Caifás. Anás, que era sogro de Caifás. O próprio fato, irmãos, de nós termos dois sumos sacerdotes, já mostra, né, a crise, né, o contexto, a forma terrível que aquilo estava. A crise, né, que eles estavam mergulhados. Irmãos, o texto nos menciona várias pessoas, várias figuras. Não é isso? Esses versículos, irmãos, foram colocados de uma forma que nos mostram que tipo de crise
que tipo de decadência moral era naquela época. Lucas não apenas registrou isso, irmãos, para que pudéssemos conhecer o nome daquelas pessoas, quem elas eram, também isso, mas Lucas vai nos dizer qual o contexto moral, irmãos, qual o contexto moral, qual a crise que eles enfrentavam ali, qual a crise que eles enfrentaram ali. E o fato de ter dois sumos sacerdotes, irmãos, vai nos falar sobre isso. Irmãos, e o que é mais maravilhoso é que o texto nos diz que veio a palavra de Deus. Irmãos, há uma profunda decadência moral. Havia tudo, irmãos. Havia tudo, não é isso? Havia tudo. Havia tudo. Eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham o serviço, não é isso? Eles tinham um lugar que era o templo, eles tinham, né, as pessoas, eles tinham sacerdotes, são mencionados aqui, não é isso? Eles tinham os rituais, eles tinham o serviço, mas eles não tinham a voz de Deus. Mas Deus estava em silêncio. E o que é maravilhoso, irmãos, é que o texto nos diz que veio a palavra. Veio a palavra, irmãos, veio a palavra. Não vieram águas de dilúvio. Irmãos, não veio fogo do céu. Não veio fogo ou enxofre, não é isso? Não veio juízo, irmãos. Não veio juízo. Apesar de toda a decadência moral, apesar de toda a decadência religiosa, me perdoe a ênfase sobre isso, né? A forma como eu estou dizendo essas palavras, a ênfase que eu estou dando nessas palavras, mas apesar do contexto nos apontar de que havia uma crise moral, de que o povo estava mergulhado numa decadência moral e que eles não se aperceberam disso. Deus, irmãos, Deus não envia juízo. Deus não envia águas de dilúvio, de juízo. Deus não envia fogo, enxofre do céu. E o que Deus faz, irmãos? Deus envia palavras de misericórdia. Deus envia palavras de misericórdia, chamando o povo para si, chamando o povo ao arrependimento. Povo ao arrependimento. Eu só gostaria de terminar, né, lendo Mateus. Evangelho de Mateus, e eu termino. Permitindo o Senhor, nós queremos retomar na próxima semana. Eu só queria ler Mateus capítulo 3. Nós queremos ler Mateus capítulo 3 e apenas os 2 primeiros versículos. Em Lucas nós temos muito detalhado, né, acerca de João. Mas os versículos 1 e 2 do capítulo 3 de Mateus vão nos dizer qual era a mensagem de João. Nós falaremos disso num outro momento, mas apenas para nos falar o que esse homem, esse profeta de Deus, né, qual era a mensagem desse homem. Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, essa era a mensagem de João, arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus. Não foram palavras de juízo, irmãos. 400 anos. Deus em silêncio. Eles tinham tudo. Tudo funcionava perfeitamente. E às vezes, irmãos, as coisas podem ser assim na nossa vida. Podem tudo funcionar perfeitamente. Mas nós perdemos de vista o mais importante. Nós não temos a palavra de Deus. Nós não ouvimos a voz de Deus. E Deus está calado.
que nós continuamos fazendo tudo religiosamente, tudo ordenadamente. Não é isso? As graças sejam dadas ao Senhor. Porque a despeito daquela crise moral, né, daquelas pessoas, né, aquelas pessoas que nós lemos, Anás e Caifás, nós vemos nós vemos esses personagens, não é isso? Na crucificação do Senhor, no julgamento do Senhor. Eles, eles crucificaram o Senhor da glória. E mesmo Deus, sabendo disso, Deus envia palavras de misericórdia. Deus envia, primeiramente, João. E a sua mensagem é: arrependei-vos. Arrependei-vos. E depois o seu filho. Arrependei-vos. É uma palavra de amor, irmãos. Deus rompe o silêncio, Deus rompe um silêncio de 400 anos, com palavras de amor. Os céus falam, irmãos. Os céus falaram. E não foram palavras de juízo, foram palavras de amor. Irmão, será que nós percebemos que os céus falam, irmãos? E que por nos amar tanto, o Senhor tem cercado a nossa vida com tanto amor, com palavras de cuidado. Irmãos, quanto nós nos atemos a isso? Será que nós conseguimos ouvir? Será que fica claro para nós de que Deus tem tido um esforço danado? Deus tem falado conosco, irmãos, muitas vezes e de muitas maneiras, no seu Filho. Será que isso fica evidente para nós, irmãos? Que Deus tem tido um trabalho danado? Ah, irmãos, que possamos guardar essa expressão, né? Arrependei-vos. E de que veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a cada um de nós. Deus encontrou um sim em João. Deus encontrou em João alguém em que ele pudesse falar. E ele encontra esse homem não num palácio, nem num templo. Ele encontra esse homem num deserto. Irmãos, possa o Senhor continuar falando conosco. Irmãos, que triste para nós. É que o Senhor tem que nos levar para o deserto. Tem que nos levar para o deserto. Para que possamos ouvir a sua voz. Tenha o Senhor misericórdia de nós. Permitindo o Senhor, nós queremos retomar na próxima semana, se assim permitir, mas eu gostaria de deixar como dever de casa para os meus irmãos e irmãs, um capítulo que será importante na compreensão daquilo que nós temos falado. Eu gostaria de pedir aos meus irmãos que pudessem ler Gênesis, capítulo 14. Então, como dever de casa, como para casa aos meus irmãos, eu gostaria de pedir que os irmãos pudessem ler. Nós não vamos ter tempo de fazer a leitura toda desse capítulo. Gênesis 14, apenas esse capítulo. Isso ajudará a nós entendermos, né, um pouco daquilo que nós queremos tocar na próxima semana. É um capítulo pequeno, um capítulo curto. Eu tenho certeza que aqueles que quiserem ler podem fazê-lo mais de uma vez. Mas leiam, então, fica esse dever de casa, esse para casa para os meus irmãos. Então, eu vou orar, né, e a palavra volta, então, com o nosso irmão Roger. Amém? Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus que fala. Senhor, obrigado, Senhor, porque no meio do caos, no meio da crise, Senhor, suas palavras vêm a nós, Senhor. Obrigado por falar, Senhor. Obrigado por se dar a conhecer. Senhor, obrigado porque a sua palavra vem a nós, Senhor. Porque o Senhor fala conosco, Senhor, quando nós precisamos. E quando nós estamos abertos ao seu ouvido. Possa o Senhor ter misericórdia das nossas vidas. E encontrar sempre em cada um de nós, Senhor, pessoas dispostas a se ouvir. Senhor, passe o teu precioso sangue, Senhor, na ponta das nossas orelhas.
Senhor, nós precisamos desesperadamente ouvir a sua voz. Senhor, encontre em nós pessoas nesses dias que ouçam a sua voz. Senhor, que dispõe os seus ouvidos a ouvir a sua voz. Mais do que tudo nesse mundo. Senhor, há muitas vozes nesse mundo. Há muitas pessoas falando nesse mundo. Há muitos meios de comunicação nesse mundo. Há muitas formas de se comunicar nesse mundo. Senhor, mas nós queremos escolher o Senhor. Escolher o Senhor nos falando. Senhor, a tua palavra nos falando. Porque a tua palavra é segurança para nós. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos falar em amor. E obrigado, Senhor, por nos falar no teu Filho, a quem tu constituíste herdeiro de todas as coisas. Senhor, obrigado por essa segurança, Senhor. Obrigado por essa bendita segurança que temos, de que o Senhor não fala nada além e nada a quem, mas o Senhor sempre fala aquilo que nós precisamos ouvir. Senhor, possam ser suas palavras para nós, Senhor, preciosas como ouro, Senhor. Senhor, desperta-nos para ouvir a sua voz, Senhor. Não sabemos por quanto tempo o Senhor continuará falando conosco, mas ajuda-nos, Senhor, nesses tempos do fim, em meio a toda essa crise, esse caos, Senhor, que temos vivido. Ajuda-nos, Senhor, pela tua graça, a sermos fiéis nesses dias e sermos pessoas que ouvem a sua voz, para a glória do teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Segue, irmãos. Segue nosso irmão hoje. Amém, amém, William. Graças ao Senhor, irmão. Que porção da palavra do Senhor possa nos ajudar nessa manhã, nos governar, né, o pensamento. Como é importante essa porção, como essa porção governa o nosso coração, a importância da palavra do Senhor. A gente sempre fala aos irmãos que Deus não faz nada que não seja por meio da sua palavra. Por isso que insiste tantas vezes, né, em nos enviar a palavra. Graças a Deus por sua bondade, né? Ele está sempre voltando, né? Como o texto que lemos de Zacarias. Ele tornou o anjo a falar comigo e a despertar-me do sono. Que eu possa nos despertar. Amém. Por meio da sua palavra, sua santa palavra, né? Que não volta vazia, jamais voltará vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, William. O Senhor te abençoe, irmão, na próxima semana. Lembrança, né, do capítulo 14 de Gênesis, nosso irmão pediu para que possamos estar atentos, né, a essa leitura, a essa meditação, para que possamos entender melhor também no momento em que o irmão estiver repartindo conosco a palavra. Lembrar os irmãos, a reunião, nós continuamos, irmãos, nos reunir na quinta-feira para orarmos. Temos tido uma frequência baixa, pequena, incentivamos os irmãos a estarem conosco. Sabemos que alguns irmãos trabalham, chegam um pouco mais tarde, mas se for possível, irmãos, vamos estar juntos. É importante, né, estarmos juntos em oração. Eu penso que, junto com outros irmãos que já falaram muito disso, a oração é a chave que move, né? A oração é a chave que move. Então, nós precisamos estar juntos em oração como igreja. É importante isso. Incentivamos, encorajamos os irmãos para as reuniões de quinta-feira. O Senhor nos ajude a estarmos juntos em oração. Nós temos falado lá também sobre as jornadas. Há 2 semanas temos compartilhado algumas coisas, alguns assuntos que não estão em sequência das jornadas. Passamos por Ramsés e precisamos entrar em Sucote. Se o Senhor permitir, na quinta-feira vamos repartir mais uma pequena porção, um tempo de oração, né? E depois repartimos também uma pequena porção sobre as jornadas, dando continuidade. Amém? Os irmãos são todos, não preciso convidar, porque nós, na verdade, somos convidados, né, ao Senhor, a sua mesa e a sua presença, a sua palavra, como nosso irmão de oração amanhã.
Então fica novamente fica aqui essa lembrança. Na quinta-feira, a partir das 19h30, estamos em oração na sala aqui. O irmão André ou o irmão Rafael irão abrir para nós, tá? Amém. Algum pedido de oração, algo que nós podemos ainda considerar essa manhã?